Atenção, este conteúdo é produzido por seu idealizador. Recomendamos que cada áudio seja ouvido no mínimo 4 vezes. Material na bio. Não se inscreva sem compromisso real. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai analisar um material que é, assim, quase uma peça de arqueologia do marketing. São trechos de How to Make Maximum Money in Minimum Time, do lendário Gary Halbert. E, olha, estamos falando de um mundo pré-internet, sabe? Tudo era na base do anúncio de jornal e principalmente da mala direta. Exatamente. E a nossa missão aqui é fascinante, porque não é sobre aprender a mandar cartas, né? É sobre decodificar a psicologia por trás do que ele fazia. Os canais mudaram, as ferramentas são outras, mas o cérebro, aquele que decide se vai ler ou ignorar uma mensagem, esse continua basicamente o mesmo. A gente vai mergulhar em 3 pilares do pensamento dele: como atravessar a muralha da indiferença, o que de fato vale a pena vender e como usar gatilhos de atenção que são quase primitivos. Perfeito. E vamos começar pelo primeiro pilar, que é sobre como ser notado. E a história começa de um jeito bem humano. Começa com o fracasso retumbante do próprio Halbert. Ele conta que no início fazia tudo certinho, seguindo o manual. Usava postagem em massa, que era mais barata, envelopes coloridos com textos tipo oferta imperdível. O resultado? Um desastre completo. Um desastre que ele descreve de um jeito quase doloroso, chega a ser cinematográfico. Ele conta que chegou ao ponto de gastar o dinheiro das contas de luz e água da família em testes de mala direta. Imagina a cena. Ele sentado no escuro com a esposa porque a luz foi cortada, esperando o carteiro trazer pedidos que simplesmente nunca chegavam. É o fundo do poço para o empreendedor. Esse tipo de desespero que força uma mudança de paradigma completa. Então, ele está no fundo do poço, literalmente no escuro. O que tira uma pessoa dessa situação? Foi, sei lá, um insight genial, uma nova técnica? Foi algo mais profundo. Foi uma pergunta. Ele parou de pensar como um marqueteiro e começou a pensar como alguém cuja vida estava em jogo. Ele criou um experimento mental. E se a sua vida dependesse do sucesso de uma única carta? Se o destinatário não respondesse, você seria decapitado. Como você enviaria essa carta? Essa pergunta muda tudo. Uau! Isso coloca as coisas em outra perspectiva. E qual foi a resposta dele? Imagino que não foi um envelope colorido? Foi o exato oposto de tudo que ele vinha fazendo. Primeiro, a postagem. Ele não usaria a taxa de volume a mais barata. Usaria um selo de primeira classe, o mais caro. Por quê? Porque um selo de primeira classe parece importante e garante que a carta seja encaminhada se a pessoa se mudar. Segundo, o envelope. Nada de design ou texto de venda. Seria um envelope branco, simples, talvez de papel de qualidade, com o endereço datilografado ou, melhor ainda, escrito à mão. Espera um pouco. Então a grande sacada dele foi parecer uma carta normal. Tipo, como aqui minha tia mandaria. Exatamente. O objetivo era não parecer uma propaganda. Era parecer uma comunicação pessoal. E o que você veria ao abrir? Não um monte de folhetos e formulários, mas só uma folha de papel. Uma carta. E isso nos leva à teoria central dele, que é absolutamente genial na sua simplicidade. A pilha A e a pilha B. Pilha A e pilha B. O que seria isso? Pilha do resolvo depois ou vai pro lixo. Mas a pilha A, essa é a pilha das coisas que parecem pessoais, importantes ou, sabe, intrigantes. E a regra de ouro é: a pilha A é sempre aberta primeiro. Sempre. Entendi. Então, no fim das contas, a primeira briga que se tem que ganhar nem é ter a melhor oferta ou o texto mais genial. A primeira coisa é só fazer o seu envelope ir para a pilha certa. Hoje seria o equivalente a não cair na aba promoções do Gmail ou no filtro de spam mental que a gente tem rolando o feed, né? A primeira batalha é parecer humano e relevante. Perfeitamente colocado. Mas olha, chegar na pilha A garante só que o envelope seja aberto. O desafio seguinte é evitar o que ele chama de reação "oh, yuck", que seria o nosso "ah, que droga". É aquele momento em que a pessoa abre a carta que parecia pessoal e descobre que é só mais uma propaganda. Ela se sente enganada, traída e o instinto a amassar tudo e jogar no lixo.
Faz todo sentido. Eu odeio quando isso acontece com e-mails. Aquele título super pessoal e o corpo é um anúncio genérico. Então, qual a solução dele para não causar essa frustração? A solução dele é o que ele chama de sedução. A carta em si não pode ser uma venda direta, agressiva. Ela precisa primeiro engajar, contar uma história, criar uma conexão, despertar uma curiosidade genuína. O texto precisa manter a promessa de ser uma comunicação pessoal. Só depois que o leitor está aquecido, sabe, envolvido, é que você o direciona para o material de venda. E ele era tão radical nisso que sugeria colocar o folheto e o formulário de pedido dentro de um segundo envelope menor e lacrado dentro do envelope principal. Nossa, que detalhe! É fascinante a psicologia por trás disso. Ele não está mudando o produto, o preço ou a lista de clientes. Ele está mudando o timing e o contexto da apresentação da oferta. Primeiro, ele estabelece confiança e interesse, só então ele pede a venda. E os resultados que ele relata são absurdos. Em uma campanha, ele aplicou exatamente esse método e o resultado foi um aumento de lucro de $96 mil. Uau! Por mês, com o mesmo produto, mesma oferta, para mesmas pessoas. Apenas a embalagem da mensagem mudou. É impressionante como uma mudança na abordagem pode ter tanto impacto. Mas isso me leva a outra questão. Não adianta nada ter a melhor embalagem, a melhor estratégia da pilha A, se o produto dentro não for bom. Ou pior, se a pessoa não tiver a menor energia para vender. E parece que o Halbert tinha uma opinião muito forte sobre qual deveria ser a fundação de tudo isso, certo? Uma opinião fortíssima expressa em 4 palavras que ele considerava o conselho mais importante de todos. Quando perguntado o que fazer para ter sucesso, ele respondia: venda algo que você ama. E ele insistia que isso não é um clichê de autoajuda, sabe? É um princípio estratégico fundamental. Isso soa muito bem na teoria, mas vamos ser um pouco céticos aqui. Muita gente ama coisas que não dão dinheiro. Alguém pode amar colecionar tampinhas de garrafa raras, mas isso não significa que é um mercado gigante esperando por um guia sobre isso, né? Como ele resolve essa ponte entre a paixão pessoal e um negócio de verdade? Essa é a pergunta-chave. E é aí que o método dele brilha. Ele não para na filosofia, ele entrega um plano de ação. O passo 1 é exatamente o que foi dito. Faça uma lista de tudo que você genuinamente ama e tem interesse. Esqui, barcos, gatos, culinária, não importa. O passo 2 é onde a paixão encontra a realidade do mercado. Ele dizia para ir a uma biblioteca, lembrando, estamos nos anos 80, e usar guias como o SRDS. SRDS? Que isso? Pense no SRDS como o Google daquela época para marqueteiros. Era um catálogo gigantesco que listava todas as revistas, jornais e, o mais importante, listas de mala direta que se podia alugar. A lógica era simples. Se existiam 15 revistas e 20 listas sobre jardinagem, mas só uma sobre criação de lagartos, você sabia onde estava o dinheiro. Era uma forma analógica, mas incrivelmente eficaz de validar o tamanho de uma audiência antes de criar qualquer produto. Hoje, faríamos isso com o Google Trends, planejador de palavras-chave, biblioteca de anúncios do Facebook. As ferramentas mudaram, o princípio não. Ok, então você cruza a sua lista de paixões com a pesquisa de mercado e encontra algo com uma audiência grande. E depois, o que se vende para essas pessoas? Aí vem o passo 3, que é a criação do que ele chamava de produto perfeito. E para ele, o produto perfeito não era algo físico, era um produto de informação, um relatório, um guia, um manual. A lógica é brilhante. Um produto de informação tem custo de produção quase zero, margens de lucro altíssimas e, mais importante, entrega o bem mais valioso: tempo e clareza. Pessoas inteligentes pagam para que alguém organize e simplifique informações complexas. Elas não estão comprando um PDF, estão comprando um atalho. E como ele sugeria criar esse produto de informação? É o passo 4, o processo criativo. Ele dizia para você se tornar um especialista instantâneo. Reúna tudo o que existe sobre o tema: livros, artigos, entrevistas. Mergulhe de cabeça naquilo por algumas semanas e procure por um ahá, uma ideia central, um ângulo único que ninguém explorou direito. E é a partir desse ahá que você cria seu relatório. Algo tipo os 7 erros que todo jardineiro iniciante comete, ou como escolher o melhor equipamento de esqui sem gastar uma fortuna.
Entendi. O processo todo é um sistema bem inteligente, que une paixão, validação de mercado e criação de valor. Exato! Não é sobre perseguir o nicho quente do momento. É sobre encontrar a intersecção entre o que te move e o que move um monte de outras pessoas. Certo. Então já temos a estratégia para a mensagem chegar e ser lida. E temos um produto baseado em paixão e demanda. Mas, no mundo real, mesmo com tudo isso, a gente ainda está competindo por atenção com 1000 outras coisas, né? Como se captura o olhar de alguém no meio de tanto ruído? Parece que o Robert também tinha uma analogia poderosa para isso. Uma das melhores. Ele dizia: imagine que você está mergulhando num recife de corais, lindo, tudo calmo. Não importa se você é um mergulhador novato ou um profissional experiente. Se um tubarão aparecer na sua frente, ele captura 100% da sua atenção. Na publicidade, também existem tubarões, gatilhos de atenção tão poderosos que são quase impossíveis de ignorar. E que tubarões seriam esses, na visão dele? Ele destaca 2 principais. O primeiro é o que ele chama de credibilidade emprestada, que na prática é o uso de celebridades. A ideia é que a fama, o reconhecimento, a confiança que uma figura pública já construiu podem ser transferidos para um produto quase que instantaneamente. A mente humana usa atalhos, né? E a associação com o rosto conhecido é um atalho poderoso para a confiança. O exemplo que ele dá sobre isso é muito bom, o do ator Ernest Borgnine. Sim, ele trabalhou com Borgnine numa campanha para a linha de cosméticos da esposa dele. E Halbert fazia questão de ressaltar. O ponto não era que os consumidores queriam se parecer com o Ernest Borgnine. O ponto era que a fama dele validava a oferta. O raciocínio era: se uma estrela de Hollywood, um cara famoso, tá botando nome nisso, deve ter algo de bom aqui. Vale a pena prestar atenção. Em vez de construir credibilidade do zero, você a pega emprestada. E a segunda alavanca de atenção? Essa é bem mais controversa, especialmente para os padrões de hoje. Muito mais. É o poder do apelo visual. Especificamente, o uso de fotos de mulheres bonitas e, como ele mesmo descreve, sensuais. Ele afirmava, de forma bem direta, que isso é um gatilho de atenção quase universal e extremamente eficaz para o público masculino. Peraí, hoje em dia uma estratégia dessa seria um campo minado, não? Uma marca que usasse isso de forma explícita, como se fazia nos anos 80, poderia sofrer uma reação negativa gigantesca. Sem dúvida alguma. E é por isso que, aqui, o princípio é muito mais importante que a tática específica. Halbert estava falando sobre usar gatilhos visuais que quebram o padrão e causam uma reação visceral. O tubarão dele, para a audiência dele, naquela época, era esse. Hoje, essa tática específica não só seria questionável, como provavelmente seria ineficaz para muitas marcas. Pareceria clichê ou ofensiva. Então, como a gente traduz esse princípio do tubarão visual para o mundo de hoje? A pergunta que a gente deve se fazer é: o que visualmente captura 100% da atenção da sua audiência específica hoje? O tubarão de hoje pode não ser uma foto sensual. Pode ser uma imagem de autenticidade radical, um meme perfeitamente cronometrado, um design que desafia a estética clean de todos os concorrentes, ou um vídeo com um storytelling tão emocionante que impede a pessoa de pular o anúncio. O princípio é o mesmo: encontrar a imagem que funciona como um freio de arrumação no scroll infinito. É sobre entender a psicologia visual do seu público. Essa releitura faz toda a diferença. Não é sobre o quê, mas sobre o porquê. Não é a imagem em si, mas o efeito que ela causa. Ok? Então, quando a gente junta todas as peças, emerge uma filosofia bem clara. Primeiro, para furar a bolha, sua mensagem precisa parecer pessoal, não uma propaganda. É o princípio da pilha A. Exato. Segundo, a base de tudo, o motor que te impede de desistir, é a paixão genuína pelo que se vende, validada por um mercado real. E terceiro, para se destacar no caos, são precisos tubarões. Gatilhos poderosos como credibilidade emprestada ou um apelo visual que quebre o padrão. Se conectarmos tudo, vemos a mente de um estrategista que pensava em camadas. Ele não era só um redator, era um psicólogo prático.
Ele entendia que a venda não começa na página do produto. Começa na batalha para um envelope ser aberto, na energia que só a paixão sustenta e no choque visual que te faz parar por um segundo. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que é a aplicação disso no nosso dia a dia. O mundo do Robert era dos envelopes e selos. A nossa caixa de correio hoje é o nosso inbox, nosso WhatsApp, nosso feed no TikTok. Então, a questão que fica martelando é, no nosso mundo digital, o que constitui a pilha A? Qual é o equivalente moderno de um envelope branco, simples e pessoal, com um selo de primeira classe? É a linha de assunto de um e-mail que soa como se fosse de um amigo? É uma DM no Instagram que não parece um robô? É a miniatura de um vídeo no YouTube que gera uma curiosidade irresistível? A resposta para essa pergunta, para cada um, talvez seja um dos segredos de comunicação mais valiosos do nosso tempo.